ao pronunciamento do presidente, que aí a gente não pode resumir ao pronunciamento. Foi mais uma manifestação do que ele é, irresponsável e despreparado. Bruno, há 20 dias Bolsonaro colocou um comediante para comentar a redução da previsão do PIB. Há 15 dias ele disse que a eleição no Brasil foi fraudada e não apresentou nenhuma prova. Há 9 dias ele atiçou a população para ir para a rua para confrontar os poderes. E ontem ele simplesmente confrontou de forma direta recomendações de especialistas e técnicos. Qual o nível de preparo de um presidente da República que não tem sequer o bom senso para respeitar os profissionais e técnicos da área? A gente está falando de uma pandemia global. A gente está falando em quase 20 mil pessoas mortas. São quase 20 mil pessoas mortas pelo mundo. Mas milhares de pessoas infectadas. A gente viu a China passar por uma crise tremenda e está conseguindo retomar as atividades. Singapura e Coreia do Sul se prepararam, se precaveram, adotaram o isolamento social e estão conseguindo superar sem grandes impactos. A Itália menosprezou, a Inglaterra menosprezou. O que é que aconteceu? Um boom de mortes, um boom de infectados. Os Estados Unidos, em determinado momento, sinalizou que iria enfraquecer esse isolamento social. O que é que acontece? Em Nova York, hoje, a quantidade de pessoas doentes é enorme. O que é que está acontecendo lá? Eles têm 7 mil respiradores disponíveis e o governador de Nova York já disse que precisa de 30 mil. Porque não tem. A gente está falando de Nova York, a capital financeira do mundo. Exatamente. Então a gente não pode brincar com a saúde e com a vida das pessoas. A economia ela vai se recuperar. O governo federal precisa adotar uma postura, antes de tudo, de garantir a vida. Segundo, garantir uma renda básica para o cidadão, para o informal, para aquele que não tem a quem recorrer. Isso é papel do Estado. Garantir que essas pessoas não morram de fome. Garantir o suporte ao empreendedor que precisa manter seu negócio funcionando minimamente. Aquele que é possível manter o funcionamento. E aqueles que não é possível, o Estado precisa encontrar alternativas. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio, porque vida e economia não se dissociam. Ninguém faz a economia girar se não houver pessoas para fazerem isso. E aí a gente volta a tratar de quê? O presidente da República, hoje de manhã, me chamou a atenção 2 coisas. A primeira delas, depois que o presidente fez o pronunciamento dele, Bruno, ontem, a embaixada dos Estados Unidos, 2 horas depois, soltou um comunicado pedindo para que todos os brasileiros que estivessem, ou todos os norte-americanos que estivessem no Brasil, voltassem para os Estados Unidos. Emblemático, né? Emblemático. E esse comunicado vem depois do pronunciamento do presidente, que foi mimetizado, que foi macaqueado com o pronunciamento de Trump. E aí Bruno já fez o comentário em cima disso, eu não vou me deter. E aí o presidente fica nessa história dessa manutenção dessa retórica de divisão. O presidente, com todas as dificuldades que ele teve, não, para mim não tem mais, ele passou do ponto já, ele teve uma oportunidade de reunir o país em prol de um problema só e conduzir o país no momento em que o país precisa de um líder. Hoje a gente não tem um líder. A gente não tem um presidente da República. A nação está acéfala. Está dependendo dos poderes judiciário e legislativo. Porque o presidente não pensa, ele só fala. E aí, só um dado aqui importante, inclusive divulgado pelo CDC, que é o Centro de Monitoramento de Doenças lá dos Estados Unidos. O presidente disse que as pessoas... Ele era atleta, e aí fez questão de se vangloriar disso. Nunca foi atleta, ele era militar de fato. E aí... ele falando... Por ele ser atleta não tem diferenciamento, não. Não tem. Eu estou dizendo aqui... Ele se foi mais uma bobagem. É uma bobagem, mesquinharia mesmo, varejo. Mas o que é que eu ia dizer, Bruno? O CDC americano, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele aponta que 20% das pessoas internadas lá tem entre 20 e 40 anos. A gente tá falando de números. Tem atleta da NBA doente, rapaz. Não, a gente tem nadador, corredor, atleta tem uma série de pessoas. Então, a grande questão é que o presidente da República, ele não tem qualquer condição de conduzir o país nessa crise. E aí as pessoas falam impeachment, foi protocolado, inclusive, lá em Brasília, Bruno, um pedido de interdição por conta da saúde mental do presidente da República. Mas aí você sabe que a política tá voltando pesada, né?
Não, aí em relação a isso, Bruno, eu tô só trazendo os fatos. Mas você percebe que quando não há bom senso e equilíbrio no cerne da coisa, isso atiça as outras pessoas que não entendem o momento crítico que a gente está vivendo em serem oportunistas. O que a gente está vendo é um Brasil, um navio andando sem saber para onde ir. Aí olha que curiosidade. Ontem, após o pronunciamento do presidente, o perfil do Twitter do Ministério da Saúde apareceu com uma mensagem patrocinada em que pedia para quê? Para as pessoas ficarem em casa. Vamos, É difícil.